Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Êxito Cast, no quadro Quem Está Faltando. E quem estava faltando muito aqui era a minha amiga maravilhosa, Tatiana Presser. Obrigada pelo convite, meu amor. Imagina. Eu que agradeço por você estar aqui. E eu sei que sua agenda é corridíssima, então assim, lisonjeada mesmo. Imagina. E pra gente começar, eu queria que você contasse quem é você. Boa pergunta. Quem sou eu? Uma pergunta filosófica. Filosófica. Né? Então, eu sou Tatiana, né? Eu nasci no Chile, fui criada nos Estados Unidos e vim morar no Brasil com 15 anos, né? Rio de Janeiro, dá para ver pelo sotaque. Agora em São Paulo vai fazer 5 anos, no ano que vem. E eu sou psicóloga, eu sou educadora sexual, sexóloga, psicanalista, fiz várias formações na psicoterapia breve, psicologia hospitalar. Eu fiz uma formação, passei 10 anos na Santa Casa, lá no Rio. E estou nessa luta aí de normalizar a sexualidade há 25 anos, né? Tem um livro chamado Vem Transar Comigo, enfim, e várias outras coisinhas aí. Mas acho que eu sou uma pessoa que luta contra a hipocrisia, a favor da saúde mental, do equilíbrio das pessoas, em momento que a gente não está tão bem equilibrada, não só por uma questão social, política, mas também por uma questão da tecnologia, que eu acho que a gente demora, né? Assim, o nosso cérebro não absorve com a mesma rapidez as tecnologias e tudo, todas as novidades, né? E isso tem seus efeitos. E é engraçado você falar isso, Tati, porque a gente vê que hoje a gente tem uma crise geracional acontecendo, né? Então, as pessoas, a nossa geração, ela não está acompanhando tão rápido a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, quanto as crianças que já nasceram com isso, né? Você acha que, de alguma forma, isso tem impactado significativamente a saúde mental desses jovens e adolescentes? Com certeza. Eu acho que a nossa geração vai ser a única que vai ter vivido os dois momentos com tanta intensidade. Então, a gente viveu intensamente um momento análogo, né, onde não era nada digital, onde a gente ligava no telefone. Eu me lembro quando eu vim morar no Brasil, não tinha nem aquele que você botava em espera para atender a outra linha, era ocupado. Então, assim, a gente viveu essa intensidade onde a mãe não tinha onde ligar se você não aparecia em casa no horário, né? Tipo, você ligava para as pessoas de orelhão. A gente viveu isso com intensidade e, ao mesmo tempo, estamos vivendo com intensidade a era digital. Então, mal ou bem, a gente tem uma memória bastante recente para poder trazer para trás alguns valores, algumas experiências e até poder... E isso a gente vai, talvez, através da gente, a gente possa passar para os nossos filhos, mas nossos filhos já não vão ter o mesmo poder de passar para os filhos deles, porque eles não viveram isso, né? E aí você vê a quantidade de gente hoje que está vivendo na solidão, os relacionamentos já puxando a sardinha para o meu lado, a gente tem o apagão sexual. Então, a geração mais nova não transa, né? Não se relaciona sexualmente, que é algo bastante complicado. Então, tem toda uma dificuldade, até tirando a sexualidade da equação, mas de se relacionar com o outro, né? É engraçado que teve há pouco tempo, um desses portais me pediu para eu responder, fazer uma entrevista, né, falando sobre o que aconteceu. Um portal me procurou de relacionamento, esses apps de relacionamento, para desenvolver algumas frases sobre
a partir do momento, ok, você faz um match com a pessoa, mas qual é a frase seguinte que você vai falar? As pessoas têm a dificuldade até de começar uma conversa, porque é tão S para sim, N para não, é tão assim... Um emoji. Um emoji, é que as pessoas não têm mais as ferramentas adequadas para se relacionar com o outro, seja na amizade, seja de forma íntima. Sim. Então, e isso tem consequências. E é muito interessante a gente ver que está acontecendo esse apagão sexual, porque, que nem você falou, a sexualidade ela é muito importante até pelo próprio autoconhecimento daquele jovem adolescente, Sim. né? Você acredita que esse uso excessivo das mídias sociais é uma forma de compensar essa falta de vínculo com outras pessoas? Sim, com certeza. E é muito engraçado que eu vejo com as minhas filhas, assim, certas coisas que naturalmente a gente faria, tipo, vamos fazer uma festa, então vamos fazer uma lista. Tudo isso é mais sofrido, tudo isso é mais... Ai, não, mas as pessoas não falam assim, as pessoas não falam assim, porque as pessoas não falam, né? As pessoas simplesmente não falam. Então, já começa esse processo de socialização normal, e aí quando entra a sexualidade no meio, a gente tem um outro fator que é muito complicador, que é o excesso de pornografia, né? Uma vez que 25% de toda a internet é pornografia, Nossa, né? Esse número é muito alto, né? E o acesso que a gente tem ao conteúdo pornográfico é ilimitado. Então, assim, antigamente se podia dizer, não, mas eu tenho algumas formas de barrar isso. Nos computadores de casa, por exemplo, os pais tinham um pouquinho mais de controle. Hoje, com o celular, não tem mais esse controle. Sim. E mesmo que tivesse, teria formas de burlar, e um já fala para o outro, e etc e tal. Porque a informação está muito rápida, Exato. Né? E não é nem... talvez um jovem que vai procurar isso, de repente ela vai encontrar por acidente, ou seja, o conteúdo vai ao encontro da pessoa, no sentido de que grupo de WhatsApp, então manda um vídeo, ou você tecla alguma coisa errada e aí vem um vídeo nesse sentido, ou até banners que aparecem toda hora. Então, a exposição é praticamente inevitável. Teve uma pesquisa que entrevistou pais e 75% dos pais achavam que os filhos não tinham tido acesso a conteúdo pornográfico. E aí, quando foi ver... Isso, 75% achava que não. Nossa, quando esse número é fui alto. ver, 99% já tinha tido acesso. Então, era uma coisa assim, tão... os pais, os responsáveis, estão tão fora da casinha, e estão fingindo que nada acontece. E aí, por um lado, eu entendo que, como educadora sexual de adultos, eu sei que a educação sexual nos adultos praticamente nula. Então, é difícil para uma pessoa falar sobre aquilo que ela não entende. E aí tem todos os tabus, fica sem graça, e toda uma coisa. Só que aí a minha resposta é sempre essa. Tá, ok, é difícil, você fica com vergonha, você não entende, mas não é melhor você estudar, entender um pouco e abordar esse assunto do que deixar... a pornografia, por exemplo, ser escola, porque assim, o dado acho que mais importante disso é que 70% das crianças acham que aquilo é verdade. Nossa. Entendeu? Então, a gente sabe que isso é atuação, né? Que nem novela, né? Tem corta, tem para, tem dublê, tem isso, tem aquilo. É uma atuação, né? E a partir do momento que o jovem acha que aquilo é verdade... É muito complicador para se relacionar. Até porque a pornografia, 80% tem violência contra a mulher. Então, e aí a gente fala, mas é meninos que assistem? Não, em cada 10 crianças são 6 meninos e 4 meninas. Então a gente está falando... As meninas também. Muito. Então, elas também vão fazer um certo de teatro, em situações mais violentas, por exemplo, tendo alguma aceitação que não é real, mas como elas viram ali, acham que tem que ser. Então, tem inúmeros fatores complicadores, inclusive já pesquisas falando como essas pessoas que têm tanto acesso e que acabam se viciando, inclusive, de alguma forma,
que é tão fácil se viciar em pornografia por todo o processo neurológico, dopamina, etc. É a mesma questão de que drogas, por exemplo. É o mesmo processo, né? Acaba que já existem essas pesquisas que o relacionamento, por exemplo, no futuro tem mais divórcio, mais separação. Então, todo esse pudor de falar de um assunto acaba justamente prejudicando talvez o valor maior dessa pessoa que tem esse pudor todo, que é a família, é a constituição dessa família, a manutenção do núcleo familiar. A questão da sexualidade vai muito por aí. Infelizmente, ela foi politizada, o que não tem nada a ver, né? Eu sonho com um dia que isso seja naturalizado, igual ir a um cardiologista, um nutricionista, etc. e tal. Mas, enquanto isso não acontecer, a gente, no fundo, está danificando aquilo que é a maior bandeira de quem tem esses pudores, que é a manutenção do núcleo familiar. O que impacta toda uma cadeia. Exato. Né? Não é só você, não é só autoestima e tudo isso, nem só seu relacionamento com o parceiro, mas com os filhos, com os amigos. Quem não teve casais de amigos que se separaram e acabou com a dinâmica do grupo, sim, entendeu? Total. Afeta muita coisa, né? E uma sexualidade equilibrada afeta a produção do seu trabalho. Tem pesquisa disso na Universidade de Oregon, falando sobre como pessoas equilibradas sexualmente produzem melhor. Então, a gente está falando de saúde, né? Sim. Até a Organização Mundial de Saúde coloca o equilíbrio sexual no sexto fator mais importante. Então, não adianta você malhar pra caramba, né? Se preocupar com o que você come, dormir super bem, se isso também não tem o equilíbrio. O equilíbrio da energia sexual, então, é fundamental também, né? Fundamental. E você acha que os pais, por não saberem falar aí, pelas suas crenças, sim, né? Até mesmo pelo ambiente, né? Que foram criados. Sim. Você acha que isso tende a fazer com que nem você falou, né? Que às vezes eles tampam o olhar, o sol com a peneira, do tipo, já que eu não sei falar, então não vou falar. Não é importante. Você acha que isso faz com que aquele jovem adolescente, seja menino ou menina, tenda a compensar isso com relações líquidas na internet? Sim, com certeza. Isso é uma das várias consequências, porque a gente tem consequências de saúde mental, né? Uhum. E tem as consequências físicas, porque o vício, né, é muito fácil você se viciar na pornografia, porque é o mesmo desencadeio de dopamina que você vai ter, né, como eu falei no processo de adição a drogas ou qualquer outro vício, você vai ter ali de uma forma muito forte. Então fica completamente incontrolável, sabe? Então e também muda a estrutura neurológica, né? Claro, isso tem recuperação, do mesmo jeito que, né, drogas, mas isso, se você é viciado em drogas, você vai ter que ir num centro de recuperação. É a mesma coisa, só que não acontece com tanta frequência, porque as pessoas nem reconhecem tanto isso como um vício. Então, tem as consequências neurológicas, tem consequências sociais, autoestima, essa sensação de viver vida dupla, né? De que você está fazendo alguma coisa de errado, então você tem meio que duas vidas, solidão, né? Você se sente solidão, sozinho, uma vergonha gigante, então também não é algo que você vai com tanta facilidade pedir ajuda. Então, o sentido, a sensação de isolamento, né? Tem inúmeras consequências, e a gente está falando, assim, isso acontece pra caramba pros adultos, mas pensando no jovem, de pessoas que não têm ferramentas para saber como lutar com isso sozinho, né? Sim. Então, eu vejo, tipo, saindo um pouco da pornografia, mas o próprio excesso das mídias sociais, o quanto isso é cansativo para as minhas filhas, passar horas ali no TikTok, eu vejo que chega uma hora que, né? E, ao mesmo tempo, a dopamina, que é a novidade, né? Por isso os vídeos curtos,
desencadeia, estimula, faz com que mesmo que você está de saco cheio, você continue ali, entendeu? Fora todas as outras coisas né, por exemplo, o Instagram como um portal de imagem, onde você está tentando colocar algo que você não é. Então, quantas vezes a gente não escuta sobre pessoas que chegam no dermatologista, ou sei lá, no negócio de plástico, e falam, eu quero ficar como eu em filtro, né? A própria Anitta tem uma história dessa. Psicanaliticamente pensando, é realmente a divisão do eu, né? Você tentar compartimentalizar em vários diferentes casinhas aí o seu senso de ser, né? Do sujeito. Eu estava conversando com um amigo e, na verdade, não era nem com um amigo. Eu estava conversando com meu sobrinho, que tem 9 anos, e ele acabou falando para mim que ele queria ser youtuber. Eu falei assim, não, mas... Ele falou, não, tia, eu não vou trabalhar. Eu vou ser youtuber. Porque, de fato, é isso que é vendido nas mídias sociais, né? Do que se você for youtuber, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter uma vida perfeita, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, não, mas pra você ser youtuber, você tem que minimamente saber fazer a gestão do teu negócio. Você precisa estudar pra isso. Sim. E aí eu tava conectando com isso a taxa de números de jovens e adolescentes que nem trabalham nem estudam, estão cada vez maiores. Você acha que tudo isso que você trouxe, né, desse apagão sexual, desse excesso de mídia social, tem impactado como um todo o desenvolvimento desses jovens e adolescentes de construir os seus valores, de entender o valor do trabalho, esse tipo de coisa? Sem dúvida, porque acho que, assim, fora ser youtuber, né, que é até algo mais óbvio, existem inúmeras, digamos, novas profissões, né, dentro do que é o virtual, seja criar mesmo app, alguma coisa assim, ou coisas que a gente nunca nem ouviu falar, né? Então, que são vistas como uma forma fácil de você chegar ao sucesso. Então, mais uma vez, tanto a pornografia, por exemplo, que deixa a pessoa assim no lugar para ela se frustrar, né? Todas essas outras coisas que são propagadas como algo incrível, isso, aquilo, não preparam, na verdade, mas acaba que coloca o adolescente ou o jovem numa posição que vai se frustrar. Sim. Né? Porque seu sobrinho que você quer ser youtuber, como você falou, não entende talvez da estratégia de você colocar um vídeo, de quanto demora, E, gente, é chato, entendeu? Para construir conteúdo, tem que construir conteúdo, tem que ter constância. Os 10 minutos do vídeo que você vê ali é nada comparado com todo o trabalho da construção não só da construção do... tudo bem. Mesmo que você saiba falar, hoje eu vou falar sobre vício em pornografia. Tá, mas aí os primeiros 3 segundos tem que ter o catchphrase, tem que ter o chamada para ação, tem que ter a thumb assim, são inúmeros fatores que não é essa vida de glamour. E até você ter uma equipe que possa fazer isso por você, meu amor, você vai andar muito. Bastante. Eu sou youtuber desde 2009 e não tenho. Então, assim, é bastante. Então, você está falando com propriedade, né, Tati? Exato. Com propriedade. Exato. E é interessante ver essa construção dos jovens e adolescentes, né? Desse vislumbre pelo que eles estão vendo hoje. Sim. Você acha que esse excesso de mídias sociais, né, e esse apagão sexual contribui para o aumento de transtorno de ansiedade e depressão? Com certeza. Porque você estava falando antes sobre o neném, né?
Primeiro, a gente não tem clara quais são as profissões mais. Então é engraçado, a minha filha falou Nossa, de uma... isso é interessante, né? A gente não tem Não claro. sabe exatamente quais são as profissões. O que eu posso fazer? Antigamente era direito, administração, medicina, engenharia. O mais assim que as pessoas não entendiam talvez fosse publicidade. Se você falava, tá, mas o que exatamente significa? Não, hoje em dia a gente tem toda uma gama de profissões que a gente não entende, como o youtuber, que não entende exatamente o que é ser um youtuber e várias outras que não é tão óbvio quanto isso. Então, a minha filha, por exemplo, falou, fulana vai fazer administração. Ai, que tipo... que sem graça, né? Então... ou fazer direito, até fazer medicina, passa a ser algo sem graça, comparado com esse grande mistério, que a gente não sabe exatamente qual é, dessas novas profissões que prometem, além de um recurso financeiro, uma premiação, digamos, financeira, prometem fama, prometem status de forma... de você ficar conhecido, de você ser uma personalidade influente, né? Então, são duas coisas, né? O ego antes não estava, o ego estava apenas na grana. Então, era através do dinheiro que a gente adquiria as coisas e dentro da nossa bolha se sentia o máximo. Hoje a bolha é um mundo. E para você se sentir o máximo, você tem que estar lá em Tahiti tirando a foto assim, entendeu? Para você ter o seguidor, para mostrar com milhares de seguidores, para você mostrar o quanto você é ou não é importante. Então, piorou, né? Antes era para sua bolha e era apenas financeiro. Agora é fama e é para o mundo. Então, é algo completamente inalcançável. E isso vai gerar uma frustração inevitável. E eu não sei qual vai ser as consequências dessa geração, mas eu sei que elas vão ser bastante graves. E o interessante é que quando a gente vê esse impacto do neném no futuro na questão econômica do país... a gente vê que o Brasil ele já tinha uma tendência de a população mais idosa ser crescente do que o nascimento de novas crianças. E com esses novos transtornos, né, porque a gente vê que com a ansiedade crescente, com a depressão crescente, a taxa de suicídio também acaba aumentando muito. Então, se a gente tem essas doenças, né, entre os jovens e adolescentes, e essa taxa de né, nem trabalham nem estudam, também crescentes, então toda uma população de um país... E essa taxa de menos formações de família, menos filhos, então que também acaba servindo como um apoio, né? Mal ou bem, se você tem uma pessoa, se você tem um namorado, se você vive com alguém, um marido, etc., é um apoio que você passa a ter, filhos que é um apoio. Então estamos falando de gente mais sozinha, que não sai da sua própria cabeça, que não tem com quem debater as suas ideias. Então, são várias consequências. Nossa. E essas pessoas sozinhas, né? Que são muitas. Essas pessoas que se sentem solitárias e vai buscar algo na internet. Você acha que essas pessoas, elas estão mais vulneráveis a se relacionar com pessoas que vão tratar ela de uma forma mais agressiva, por exemplo? Sim, eu acho que as pessoas elas têm muito menos paciência, né? O cérebro é um órgão que ele, como eu falei, por mais que ele não se adaptou a essa velocidade, ele tem certos processos que se adapta muito rápido, especialmente se a dopamina e a adrenalina, enfim, o circuito de recompensa entra na questão. E parte dessas é ter uma satisfação instantânea. Né? Então, e ser do jeito que você quer. Né? Na própria pornografia é assim. Então, você vai escolher o tipo de pessoa, o cenário, seus atributos físicos, absolutamente tudo. Fetiche, não fetiche, tudo você tem ali no poder do seu dedinho. Então, quando você vai pro real, isso não vai acontecer. Porque quando entra uma terceira pessoa, entra a realidade. Não é você com o seu... né? Então, terceira não, né? Uma outra pessoa vai inevitavelmente vai trazer frustração,
Sim. E isso desencadeia para todos os lados. Então, quando essa pessoa mais sozinha, ela está ao mesmo tempo, ela está querendo essa ligação, porque nós somos seres humanos, o ser humano é social na sua essência. Ele precisa formar grupo, ele precisa trazer algo dessa coisa nós contra o mundo. Sim. Ele precisa estar ali se sentindo protegido e também socializando, trocando ideia. Então, a gente privando isso cada vez mais, porque mal ou bem isso é uma forma de privação. Sim. A tentação de você, digamos, dar bola para o primeiro idiota que te aparecer e que te falar meia dúzia de palavras legais é muito grande. Você vê a quantidade de gente que é, né, catfish, que né, manda rios de dinheiro, vende casa, vende não sei o que, vende não sei o que lá, e continua achando que aquela pessoa é, digamos, o amor da vida dela. Mas isso não é somente relacionamentos com um intuito mais íntimo, mas também até de relacionamentos de amigos. Essa situação é perfeita para pessoas com mais intenções. Para aquelas pessoas realmente usufruírem daquela outra pessoa para ter o que elas querem, né? Exato. E aí onde acontecem os golpes, as fraudes, até mesmo o feminicídio, ou algum tipo de violência. Total. Né? E sobre, por exemplo, o OnlyFans, porque você trouxe, né, esses dados de que a pornografia ela tá muito acessível, muito mais do que antes, né? Sim. E não tem... É muito difícil ter um controle sobre isso. Sim. Você acha que com essa questão, né, de mostrar que se ganha muito dinheiro, fama e sucesso, independente do que significa sucesso para a pessoa, por exemplo, no OnlyFans, isso atrai os jovens e adolescentes para também tentar entrar em aplicativos como esse? Sim, atrai. E como tudo, tem como, né, como se diz assim, em relação às drogas, primeiro começa com uma coisinha, aí você vai cada vez mais indo mais forte. Então, como tudo tem esse tipo de coisa que te atrai a esse tipo de ambiente. Por exemplo, o OnlyFans, já ouvi muito jovem falando, eu posso ganhar dinheiro fazendo foto do meu pé. Pack do pezinho. Porque tem o fetiche do pé. E sim, efetivamente é um fetiche bastante grande, muita gente tem esse fetiche. Tem pessoas que pagam muito dinheiro para isso, mas não é qualquer perfil que você vai sair fazendo um negócio de pé e começar a faturar. Então, é toda essa ilusão. Mas aí, uma vez que você está dentro do OnlyFans, aí, não rolou com o pé, pode rolar com alguma outra coisa, né? E aí a gente está falando de algo que... Você vê até essa menina Urek, né? Que teve seu momento, que era... Não sei exatamente o que ela fazia antes, mas depois ela foi para a igreja. Sim. E agora nisso, aí ela pode querer voltar. Enfim, não, eu sou pessoa, longe de julgamentos. Mas, assim, o que você coloca na internet vai ficar para sempre. Sim. Né? E eu acho que as crianças, adolescentes, não entendem isso. Não tem a menor... Realmente... A gente já viu casos, de faculdades lá fora, Harvard e tal, e não aceitarem as pessoas por postagens que elas tenham colocado. Então, é muito complicado você se expor de uma forma íntima, não só em relação à sexualidade, mas em relação a várias outras coisas, na internet, que está ali para tudo sempre, entendeu? Quanto isso vai te custar no futuro? Você acha que os jovens e adolescentes eles têm noção da velocidade da evolução da internet? Não, porque elas nasceram com isso. Então, eles não conseguem imaginar um momento em qual eu não tivesse um telefone para perguntar como é que minha filha está. E quando a gente não vive isso, é a mesma coisa do que a gente pensar, você tem noção de como é que é viver, por exemplo, na guerra da Ucrânia e da Rússia? Eu posso olhar na televisão e ter alguma ideia, mas eu não tenho a noção de viver dentro desse tipo de guerra, com bombas em cima. Não tem como, porque a nossa capacidade mental não consegue, a não ser que essa vivência é experimentada, entendeu? Você pode ter uma noção através da televisão, mas realmente compreender isso, eles não têm como compreender. E aí cabe os pais, cabe a gente a ensinar. Por isso que a educação sexual é algo que eu
que eu bato tanto nessa tecla, né? O quanto é importante nas escolas, não só por uma questão de abuso, por uma questão de você viver uma vida equilibrada no futuro, em todos os sentidos, relacionamentos, profissional, né? Autoestima. Então, a educação é o máximo que a gente pode fazer, porque, como você falou, é muito difícil frear. Eu diria que é impossível, entendeu? A não ser que venha alguma outra tecnologia muito... Vai ser impossível, porque qualquer firewall, qualquer coisa que você bote, a criança adolescente em 2 minutos vai descobrir como tirar, entendeu? Sim. Nossa, na pandemia tinha um site onde tinha todas as respostas de todas as provas do Brasil da escola. Então ninguém estudava, aí ia todo mundo para o site, pegava as respostas e colocava. Nossa. 2 anos, alguém freou, não entendeu? Sim. Não tem como, eles descobrem tudo. E você acha que, por exemplo, essa evolução do ChatGPT, que hoje traz diversas informações para você, né? Eu até comentei num episódio anterior que eu descobri que se você tirar foto e colocar da sua geladeira com as coisas que você tem dentro da sua geladeira, o ChatGPT ele te passa uma refeição todos os dias da semana com aquilo que você tem. É uma coisa absurda, assim, né? Mas tem um dado também que eu acabei vendo, que as pessoas com transtorno de ansiedade estão tendendo a buscar mais respostas no ChatGPT do que, de fato, um profissional. Sim. Então, isso contribui para claro, esse desenvolvimento pessoal. Porque, primeiro, não tem a troca. Então, é algo que vai e te fala alguma coisa. Não tem um bate ali. Você pode até continuar ali pedindo mais informações. Mas, por enquanto, ainda não é uma coisa que bate, né, assim, uma troca tão como uma conversa, né? Sim. Tudo bem, a gente sabe que está evoluindo e que provavelmente vai evoluir até isso, mas por enquanto não é o caso. Então, isso, e mesmo que fosse, você continua ali escutando o que você quer. Porque dentro daquele texto você pode fazer uma pergunta mais aprofundada, mas você vai perguntar sobre aquilo que você quer, não sobre aquilo que você precisa ouvir. Sim, não tem imparcial, né? Então, assim, você é uma fonte, digamos, bastante comprometida. Porque você vai indo, talvez, para uma pessoa que tem que escrever um anúncio, não, porque ela objetivamente sabe exatamente o que ela quer. Agora, se você quer fazer uma análise com o ChatGPT, você vai estar se boicotando, porque você vai inevitavelmente ir pelo caminho que você quer ouvir e não o que você não quer ouvir. E, geralmente, sim, a terapia, né, é justamente em questões que a gente não havia pensado, ou etc e tal. Para mim, o ChatGPT não é tão bom, viu? Por mais prompt que eu faça e tudo, etc e tal, então você vê que não são todos os temas que ele abraça, e até é engraçado, né? Porque a pornografia é 25% do conteúdo da internet, mas pessoas falando sobre educação sexual, né, pensando sobre isso, já é muito menos, ao ponto de prejudicar ali o copy do ChatGPT. Caramba! Eu nunca usei assim, já entrei inúmeras vezes, já fui tentando, já fui estudando o prompt, fazer a pergunta correta e desenvolver a coisa correta, mas não chega jamais ao que eu falaria, entendeu? Nem num post. E é engraçado, né, de ver o quanto a educação sexual ela foi negligenciada durante muito tempo. Isso é uma evidência, porque se o ChatGPT é uma reunião de tudo que foi colocado, né, na internet sobre o assunto, isso daí é uma prova de o quão pouco, né? Porque se tivesse 1 milhão de educadores sexuais falando sobre o assunto, não teria esse problema. Sim. Você acha que se as pessoas fossem educadas sexualmente, a gente teria menos guerra? Com certeza. E mais amor? Com certeza. Mas isso é nítido, porque assim, a repressão sexual, as pessoas quando escutam, você é reprimido sexualmente, automaticamente acham que a gente está falando que a pessoa é reprimida por ela ser LGBTQIA+, ou nesse sentido, né, de condição sexual. Não. A gente está falando de inúmeras outras coisas. O grande problema, e aí entra, por exemplo, a pornografia,
né? Eu já cansei de ter pacientes que, de repente, na pornografia vão e estão olhando e aí, de repente, se excitam com um pênis, né? E o paciente é homem. Será que eu sou gay? Aí fecha aquele computador e fica apavorado. E não entende que aquilo é ok, é natural, não faz de você ser de uma forma ou de outra. Mas ele fica com essa pulga atrás da orelha e aí projeta. Também, né? Exato. E aí projeta no outro. Não é à toa que a gente é o país do mundo que mais mata transexual. Né? Agora eu estudo muito esse assunto e vejo quantas as pessoas trans, mesmo antes de fazer a transição, quando eram mais novas, ainda na idade de escola, mas já estavam aí exibindo traços talvez mais afeminados, alguma coisa assim, o quanto todos os meninos que faziam bullying com essa pessoa procuravam para ter intimidade com essa pessoa depois. Mas não é um, ou dois, ou três. Vão todos. Entendeu? Porque é uma curiosidade normal e natural do ser humano. Não vai te fazer gay ou não fazer gay você ter uma experiência ou ter uma curiosidade. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver. Mas pelo mundo que a gente vive, né, cheio de julgamentos e já ter esses preconceitos muito enraizados dentro da gente, automaticamente a pessoa vai projetar seu medo e colocar para fora como algo violento ou algo, enfim, nojento, muitas vezes, mal educado, ou seja, com microagressões. Não importa que grau, quer dizer, importa obviamente, mas de alguma forma vai colocar esse preconceito para fora, mas com medo. Porque uma pessoa que ela é sexualmente bem resolvida, ela não tem esse problema. Então ela não vai pular nas tamancas porque tem um professor que é gay ou que isso não existe para ela, entende? A gente está falando aqui no Brasil, por exemplo, né, porque o da vez é o trans, antes era o homossexual, agora a gente está, né, é a bola da vez, vamos bater no trans. A gente está falando de 0,9% da população. A gente está falando de 1% da população. Ou seja, por que a gente vai ter um ataque cardíaco com uma possibilidade absolutamente muito, muito remota, né, digamos assim, de haver algum tipo de abuso, né, de um transexual. Eu estou falando remoto até pela quantidade de gente, né? E não tem a mesma revolta ou de expor os nossos filhos a isso, seja no banheiro ou em qualquer lugar, e não tem o mesmo tipo de revolta quando uma universidade inteira tira as calças e apresenta um pênis. Sim. Entende? Que é muito mais violento. Assim, obviamente, se a pessoa sofresse uma violência, seja de uma pessoa trans ou qualquer outra pessoa, seria algo extremamente violento, não estou medindo isso, mas vamos dizer que tipo um monte de pênis na sua cara, e pelo jeito inúmeras vezes, né, e tal, é algo extremamente forte. Então a gente realmente tem que pensar que eu entendo pegar certas pautas e levar para o lado político. Isso é o jogo, isso é coisa da vida. E não estou falando aqui de política de forma alguma. Só que acho que a gente tem que pegar pautas que não danificam, não tem as chances de danificar tanto a nossa saúde mental como a sexualidade, que é da nossa essência. Né? A energia sexual é o que te move, é o que te faz andar, o que te faz ter gana, garra, né? Senão você está deitado numa cama deprimido. É muito além do que o sexo, é energia de vida, né? E até mesmo que a energia sexual, ela promove ali o seu bem-estar, a qualidade de vida e até mesmo ajuda na tua autoestima. Total, né? Como eu falei, é o sexto fator mais importante, né, para a OMS. Então, sim, é o que faz você ter segurança, é o que você pisa bem no chão, então não vai ter ataque de ciúme lá com o marido, aí outros 500 mil problemas que dá por isso. São várias facetas, né? A sexualidade faz parte da nossa essência. Pensa que é o motivo pelo qual a gente existe. Sim, exatamente. Né? Ou seja, a gente só está aqui porque alguém transou.
né? E Sim. alguém nos teve. E o nosso grande motivo por estar na Terra é povoá-la, né? É procriar. Então, assim, vamos lá. Então, em vista disso, a gente tem um apagão sexual entre jovens e adolescentes, Sim. aonde a gente vai parar, né? Eu acho que isso não está sendo tão assim, porque a questão da povoação, tão, digamos, falado, porque a questão da povoação não é no momento necessário, a gente tem pessoas suficientes. Mas você tocou num tema que é importante, que é o futuro. A gente acho que não só o Brasil, mas como vários Sim. lugares do mundo estão tendo menos filhos, etc. Então, estamos tendo uma população mais envelhecida. Em parte, eu acho que isso e eu acho incrível, tá? Que a mulher hoje entende que ela tem o direito de escolher. Eu acho que isso está maravilhoso, beleza. Mas, em outra parte, a gente está falando de pessoas que não conseguem se relacionar. Então, elas se frustram, porque elas gostariam de ter uma família, de ter filhos, etc., mas não conseguem se relacionar, não conseguem nem estabelecer esse primeiro vínculo. Você vê os aplicativos de relacionamento, né? Eu vejo que, como eu estou 25 anos nisso, eu vejo quais são as demandas no meu consultório. Antigamente, ainda tem, obviamente, uma das maiores demandas, mas é o relacionamento sexual dentro do casamento. Mas hoje o que me chama a atenção é muitas pessoas solteiras, né? Mulheres, por exemplo, solteiras, que querem aprender técnicas para impressionar na hora no Tinder, sei lá, no aplicativo de relacionamento, porque o cara, e homens também, porque um e o outro vai pegar várias pessoas naquela semana. Nossa. Então, assim, eu quero ser a pessoa com a qual ele ou ela se lembre, né? Então, assim, como hoje existe muito mais essa coisa de se relacionar sexualmente no primeiro, segundo, terceiro encontro. Então, já que eu vou ter 3 encontros essa semana e eu vou ter relacionamento sexual com pelo menos 1 ou 2, eu quero que essa pessoa lembre de mim. Então, a pessoa vai me procurar para técnicas incríveis para não ser esquecida. Olha onde a gente está, para que caminho que a gente está chegando. Sim. Não julgando absolutamente a questão sexual, nem se é primeiro. Isso não é a minha questão. Para mim tem 3 nós, que lidar sexualmente com menor de idade, lidar sexualmente com animal e morto. O resto, se tem consentimento, tá tudo certo. Não é o meu papel julgar. Mas você vê, porque a energia sexual também, exageradamente, também é tóxica. Tudo tem que ter um equilíbrio. Sim. Então, você vê, quando você está muito ali na pornografia, você vai sentir uma energia tóxica entrando. Porque ela vai ficando uma coisa meio, essa coisa pesada, underground, 2 vidas, não sei o quê, né? E você também se relacionar intimamente com diversas pessoas e muitos desses encontros serem um encontro só e nunca mais ver a pessoa, também traz uma energia. O relacionamento íntimo é uma troca de energia muito forte. Então também traz um peso. E aí a coisa não vai andando da forma... Desequilibra, né? Desequilibra. A gente procura sempre um equilíbrio. E você acha que, lá no seu consultório, por exemplo, você acha que as pessoas estão tendo medo de compartilhar sua vulnerabilidade com os outros? Total. Porque o mundo é perfeito, o Instagram é perfeito, você é perfeito ali, né? Eu vejo até isso em mim, em certos momentos. Eu não vou fazer esses stories aqui porque, sei lá, eu tô com a cama bagunçada. Ou não vou falar dessa frustração porque eu vou mostrar para o outro que eu não sou perfeita, ou que eu vou destruir de alguma forma essa ilusão
que o outro passa a ter em você. Então, sabe, as pessoas falam, você é uma pessoa tão reconhecida, tão agenda cheia. Essa agenda cheia eu acho engraçadíssimo, porque, tipo, na boa, metade do povo não tem agenda cheia nada. Sabe, é todo esse, você não sei o que, não sei o que, quando a pessoa tá 3 horas no Instagram olhando, comentando as... Entendeu? A gente tem como base hoje, não quem viveu antes da gente, seja os nossos pais, seja as nossas referências, ídolos, etc e tal. A gente tem base o Instagram. O Instagram é perfeito. Ou o TikTok, né? Ou o TikTok. Que hoje tem tutorial de tudo. Né? De tudo, entendeu? Assim, eu acho que mídias sociais são incríveis. Tipo, eu chamo YouTube de mãe YouTube. Qualquer dúvida que eu tenho na vida, eu vou lá, pergunto e vai me dar um vídeo que eu vou aprender. Então, tem, obviamente, essas coisas incríveis. Mas andou rápido demais e a gente não teve a organização de estabelecer limites, regras, leis. Até regulamentação. Regulamentação. E a gente não tem... Nosso cérebro não teve como acompanhar com tanta rapidez, né, essa evolução. E aí, até as crianças, por mais que eles tenham nascido com essa facilidade, existe uma coisa chamada inconsciente coletivo, que é aquilo que vem de gerações. Sim, né? Dos ancestrais. Né? Então, a gente vê muitas questões, por exemplo, de machismo, etc., que vêm, né, de anos e anos e anos ali e que não vão sair de um dia para o outro. Né? Certas falas que a gente mesmo possa ter ou pensamentos que a gente mesmo possa ter. Então, os adolescentes, por mais que eles nasceram com isso, eles nasceram com o inconsciente coletivo nosso. Então, até para eles, existe uma dificuldade de acompanhar essa velocidade. Né? Interessante, né? E fora que ele... Eu não sei, aí você pode dizer com mais propriedade, mas talvez eles estejam menos abertos para buscar uma terapia do que a nossa geração, por exemplo? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu gosto dessa geração, a Z, né? É essa, a Z? Eu gosto dessa geração Z. Primeiro porque ela fala de saúde mental em tudo que é lugar. Todo mundo tem síndrome de absolutamente tudo. Eu tenho ansiedade, eu tenho isso, tenho... Ótimo. É assim, uma coisa com a internet, com mídias sociais que eu sempre falo é o seguinte, gente, tem que ter um exagero. Se você olha para trás, para mim, sempre a referência é histórica. Uhum. Então, olha para trás, entendeu? Sempre é um exagero para se encontrar um equilíbrio. A gente está ali tratando de uma coisa extremamente nova, então eu espero que essa teoria, né, continue. Mas é normal ter esse exagero para se encontrar um equilíbrio. Sim. Então, por esse lado, eu vejo um exagero até que eu acho um exagero muito bom, porque ele vai se equilibrar no futuro, de todo mundo se achando com alguma coisa. Então, assim, eu vejo, minha filha, eu preciso fazer terapia. Tá bom, filha. A outra pequena, com 10 anos já querendo fazer terapia. Isso, você acha que ela, dentro dela, com 10 anos de idade, falou, eu preciso fazer terapia? Não, ela escutou no TikTok. TikTok falou pra ela que, porque a minha ansiedade, né? Porque, vai lá, porque a minha ansiedade, não sei o quê. Porque eu tenho... Você viu a quantidade de aumento que teve de adolescentes, crianças, indo para os consultórios, não sendo diagnosticado, mas indo, falando com a questionamento de Tourette, né? Isso foi um boom na pandemia, porque algumas pessoas, efetivamente, que tinham Tourette, começaram ali a exibir de forma real. Sim. Virou meio modinha, outros imitavam o Tourette, que não tinham, e aí... A quantidade de tiques, talvez não Tourette, mas tique foi gigante. Não somente por isso, a gente sabe que também é por essa questão da atenção rápida, etc e tal. Mas um dos motivos foi essa, digamos, moda. Então, as pessoas se modelavam para entrar na moda. E a saúde mental, aparentemente, está meio que na moda. Então, todo mundo tem ansiedade, tem isso daqui. É exagerado? Obviamente que é exagerado, mas pelo menos te traz, para pessoas que têm condições, etc., força ali um encontro com a saúde mental, pelo menos que seja, deixa eu estudar um pouco mais sobre isso, ouvir mais vídeos sobre isso, ou até uma consulta, etc. e tal. Então, acho que essa geração Z, ela é bem diferente.
Eu acho que ela tá ali para quebrar estereótipos, para quebrar preconceitos. Ela é uma geração mais honesta, mais... Ela se estranha muito com a corrupção, ela acha aquilo muito errado, sabe? Assim, tem umas coisas interessantes que eu tô numa expectativa. E com isso que você falou, sabe que os valores dessa nova geração são muito mais aflorados do que o nosso, por exemplo, né? Então, por exemplo, se a gente tinha um valor que era sustentabilidade, e a gente via que a empresa ia lá e acabava comprometendo a questão ambiental e tal, a gente até ficava nervoso, mas a gente não... Era aquilo, a gente ficava nervoso, a gente se incomodava, mas deixava passar. Aí agora veio essa nova geração e falou assim, não. E eu vou barrar isso daqui, né? Então, aí que veio a questão do cancelamento, né? Exato. E aí eu acho que assim, óbvio, existe um exagero. E acho que cancelamento por si só hoje em dia nem existe mais, né? Porque quem é cancelado por mais de, sei lá, 2 semanas, entendeu? Você tem que, né? Para assumir 6 meses, tem que ter feito uma coisa que realmente... possivelmente mereça alguma pena jurídica. Mas, assim, normalmente é uma coisa... Mas é legal isso. Então, por isso que eu falo, tem um lado bom e tem um lado ruim. Isso é uma coisa bacana. Você vê que a juventude, ela realmente se indigna. Fica indignada e, de alguma forma, talvez por ser mais fácil, tá ali na mão, consegue fazer alguma coisa a respeito. Seja compartilhando um post, seja comentando e subindo o post da pessoa que está falando aquela coisa que ela está indignada. As coisas, e como você falou, antigamente a gente também não tinha acesso de quanto aquele desastre ambiental, por exemplo, tivesse feito, o que exatamente estava acontecendo. Hoje a gente sabe até o CPF do cara que, entendeu? Que jogou o óleo no mar, entendeu? A gente vai entendendo muito mais. Eu estava comentando ontem com o Niso, falei, essa própria questão da política, que é independente de partido, mas a gente tinha a mania de falar assim, só tem gente ruim, só tem gente, não sei o quê. A gente olha a política e vê, sim, tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa que está lutando ali. E que se você para olhar, metade desse povo bom já está lá há 10 anos, entendeu? Sim. Então, não é que não tinha essas pessoas atuando, mas a gente não tinha acesso essa quantidade de informação, a esse funcionamento, né? Então, acho que tem, obviamente, coisas muito positivas, e acho que isso faz dessa geração... ela se responsabiliza muito mais pelos seus atos. Eu vejo coisas que eu faria, tipo, sem pensar... como jovem, que minhas filhas olham para mim como se eu fosse uma criminosa, entendeu? E eu tenho que entrar na linha e pensar, realmente, coisas que eu não, estruturais que eu não pensaria em me reprimir antigamente, mas que vejo que elas têm razão. Então, é interessante. E o que a gente pode fazer como sociedade, Tati, no seu ponto de vista, para ajudar esses jovens e adolescentes e a população de uma forma geral a olhar com mais atenção para dentro de si mesmo, assim, efetivamente, né, para de repente reduzir essa questão do excesso de mídias sociais, reduzir esse excesso de pornografia, reduzir o excesso da solidão, né? De repente... Acho que esse é o ponto, é a solidão. Ponto. A solidão. É a solidão. Como eu falei, eu mudei, né, do Rio para cá, e eu não sei se no Rio, assim, como são 5 anos aí de diferença, aí no caso minha mais velha, por exemplo, tem 18 anos, né, vai fazer agora. Eu não... Talvez... em um lugar como o Rio seja menos assim, mas acho que o Brasil ou o mundo não tem, né? No sentido de que ali você desce, vai à praia, né? Tem uma coisa mais de um contato, mas aqui em São Paulo, que eu acho que é a realidade assim, de maior parte do Brasil e do mundo, eu vejo o quão não existe isso, o quanto existe essa coisa realmente... De solidão desses jovens, o quanto eles ficam nessa internet, aí não se encontram mais. Aí, final de semana,
não rola resenha e tal. Assim, às vezes rola, às vezes não rola. Mas, assim, não é na intensidade que a nossa adolescência viveu. Sim. Nossa adolescente é sexta-feira, qual vai ser da night, entendeu? Sim. Vamos embora fazer alguma coisa, vamos se encontrar, vamos na casa bailinho. Vamos pro bailinho, vamos eu tinha o rolê, vamos fazer a patinação, vamos uma dormir na casa da outra. Porque o que tinha para fazer? Conversar. Tá ali junto, não sei o quê, né? Se não fosse isso, eu pegava no telefone e sua mãe ficava gritando que você tá 150 horas falando com uma pessoa, verbalizando que era cobrado, verbalizando alguma coisa com uma pessoa. Hoje, cara, não. Então eu vejo a gente tem que achar alguma forma, e eu não tenho resposta para isso, mas a gente tem que achar uma forma de ajudar esses jovens com essa solidão que eles estão sentindo. Porque isso entristece, isso traz depressão, tira essa magia dessa vida. A gente já teve a pandemia. Sim. Que foram 2 anos ali que você vê, eu vejo isso nitidamente, como o amadurecimento não aconteceu da forma normal, sabe? Como poderia acontecer, né, como deveria acontecer, né, sem essa sociabilidade. Parece que a gente saiu dessa pandemia e não, as coisas não voltaram ao normal. Sim. Entendeu? Continuou ainda essa coisa de ficar em casa, de sozinho, de ficar nas mídias sociais o dia inteiro, etc e tal. E eu sei que eu não falo só porque eu tenho uma filha que também sai, não é que... Sim. Tem casos muito piores. Então, assim, é bem... Isso me preocupa bastante para as gerações futuras. A gente tem que achar uma solução para isso. E a gente precisa também, né, Tati, olhar que, como sociedade... Então, por exemplo, eu não tenho filhos, mas isso não significa que esse problema não é meu. Exato. Né? Porque como sociedade, isso vai me impactar de alguma forma também. É óbvio, com certeza. São essas pessoas que vão ser os representantes nossos quando a gente for mais velhos, que vão compor a nossa sociedade como um todo. Então, o que adianta a gente estar criando pessoas frustradas, solitárias, infelizes, sim, ansiosas. Então, sim, tem muitas coisas interessantes, são pessoas também mais justiceiras, mais leais, no sentido de, sabe, aquilo não pode acontecer com uma pessoa, isso é errado, isso é certo. A gente vê que as pessoas são mais humanas, que são jovens bastante humanas, mas eles não sabem como colocar isso para fora. Então, são valores individualizados, mas que também não sabem conversar em sociedade. Que daí entra a solidão, porque já que eu não sei me comunicar e as pessoas não estão me entendendo... O que adianta ter esses valores todos lindos, né, mais justos, etc e tal, se você não sabe como colocar eles em prática, porque você não sabe se relacionar com o outro para juntos colocar isso em prática? É muito complicado. É muito complicado. Nossa. Haja terapia. Haja terapia. Tati, meu amor, o nosso papo foi ótimo, eu adorei. Esse assunto me atrai muito, porque eu também fico muito preocupada aí com o futuro do nosso país, o Sim. futuro dessas crianças que estão crescendo, né? Desses jovens e adolescentes, o que eles estão buscando, se é que eles têm essa clareza de que eles, sabe, do que eles estão fazendo. Então, eu achei ótimo o nosso papo. Agradeço de novo por eu você amo estar você, aqui. você sabe. E queria saber quem quer te seguir, saber mais sobre o seu trabalho. Eu falei. Não, eu tenho que divulgar 2 Sim, produtos. obviamente. O que você está fazendo agora? Conta aí. No momento, hoje até vou sozinha, o meu curso Virando a Cama do Avesso, então é para casais. Hoje? Hoje mesmo, vai sair, eu vou começar, já botei até no Hotmart. Então vai Legal. ser... Isso é para casais, para mulheres, para homens, etc e tal. Tem um e-book também, Como Fazer Sexo Anal Sem Dor. Ai, que delícia! Isso é ótimo. Tá? Para não se machucar, para fazer direitinho, para ter uma noite bacana, boa, né? De prazeres, e não desagradável. E meu Instagram é @TatianaPresser.
Presser com 2 S, né? Presser com 2 S e, cara, o resto você vê no Google e... Para quem quer comprar o seu curso, Sim. entra no Hotmart. Pode entrar no Hotmart ou no meu Instagram, que tem na link do bio, e o e-book é a mesma coisa. Isso que eu vou começar a fazer isso agora. E-books, né, com temas determinados, que eu acho que isso é algo que o povo quer, tipo, agora é sexo anal, depois vai ser, sei lá, sexo oral, ou certos temas separados, assim, porque, gente, a gente não fala de educação sexual. Não fala mesmo. E aí tem pessoas, de novo, frustradas ou procurando, né, outras, pulando a cerca, né, então acabando com toda uma vida porque não quer se educar sexualmente. Isso é muito complicado. Inclusive para os filhos, gente. Para você poder sentar e conversar, eu vou até fazer um curso de como conversar com o seu filho. Nossa, sobre educação sexual, porque é necessário que essa conversa... E não é só uma conversa, são várias conversas. O quanto, obviamente, aquela criança vai poder entender, você não vai sair falando as coisas, né, tipo, Sim. de transar, não é isso, gente. Primeiro a gente está falando de anatomia, para começo de conversa. Depois tem até, né, conforme a idade vai avançando, o que você vai abordando. Mas não adianta você fingir que nada acontece, porque... Acontece, né? E tem um mundo aí educando seu filho de uma forma que você não gostaria de ser educado. Que esse fosse educado, na verdade. Exatamente. Uma mensagem final. Transem mais. Educação sexual. Olha, informação é poder. Educação sexual com certeza é o caminho. Olha só, gostei dessa. Tati, mais uma vez, muito obrigada. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, muito obrigada pela sua presença. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo!